Valeu, meu irmão. Boa noite a todos e muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Eu não sei se vocês foram comunicados que este seria o nosso texto de textbook, como textbook, o livro que nós vamos ler. Em função do mundo ideal, nós leremos as outras coisas todas, o fio da navalha, definitivamente esse aqui. Aqui está chegando. Para não me repetir muito, não ficar muito a me repetir, eu esperar que chegue mais ou menos. O Luciano que vai me perguntar sobre o disco, cadê? Não chegou ainda. Mas vem. Falou o seguinte. Eu falo depois. Certo. Bom, qualquer coisa eles vão ver que eu vi depois de vocês. Esse seria o texto, portanto, guia que nós vamos ler. Nós não vamos ver esse livro todo, não se assustem, não precisa todo mundo sair correndo. E nós vamos procurar, através da leitura desse livro, desses dois livros, na verdade, porque já me foi observado que se este é uma versão, digamos, ensaio, esse seria a versão romance, a mesma intenção, né? Mas de qualquer maneira eles são a combinação da minha obra e de um modo de pensar, de um modo de ver as coisas. De maneira que então a partir daí é que nós vamos abordar todos esses outros temas que não há como evitar de qualquer modo aqueles que eu havia dado como referência, a Montanha Mágica, o Low Jam e outros mais, não sabia nem se existia isso em português, né? Como porque o quem lia, o reviar, tudo isso está implícito e mais às vezes cada vez mais explícito nessa obra, nesse modo de ver o mundo. Então, mas não quer dizer que nós vamos fazer aquilo em vez de um moço que tentou me afogar na vertical hoje. Não, dois, por favor. Quase consegue me afogar na vertical. Era o primeiro caso de ver afogamento vertical, porque a água ia subindo assim. E nós daquele na jornada entre dois hospitais, entre as clínicas e o Rio Riba, tinha esta aqui, e outra assim, mas eu acho que eu esqueci a sombrinha no carro, eu só vou já buscar. Parece que o gordo e magro, você esperando assim, acabar de serrar, acabar de cortar a gravada do outro. Bom, então se era impossível não abordar todos esses temas, e eu digo todos até porque um pedaço de cada um, na verdade, acabam sendo todos mesmo, não é? A única novidade que eu pretendo introduzir aqui, mais para diante, é a Pacheco, a leitura da Pacheco, para colocar sobre isso da moldura
da extraordinária inteligência de Papa Pio X, a que já me referi, mas que não me referirei num jamais suficiente, né? Esse homem que definiu o inefável, que tinha todo o interesse em continuar a ser nebuloso, né? O nebuloso pode ter passar por inefável, mas o modernismo, antes de ele poder criticar, ele fez esse entendimento do que fosse aquilo que estava, aquele monstrengo que estava se formando, né? 100 anos atrás, exatamente, setembro agora desse ano, faz 100 anos. A parte dessa novidade, a Pagene, que portanto de certo modo vai ser a combinação de tudo isso aqui, e espero que quando cheguemos lá cada um tenha a sua opinião a esse respeito também, e tenha possível ler, porque aqui não é nitroglicerina puro, né? Um negócio assim, além da capacidade de fazer pensar, não é? O que aquilo faz de bem assim, aos neurônios é uma coisa impressionante. Você concorde ou não concorde com a maneira como aquilo é colocado, faz todo mundo mais inteligente. Ninguém consegue passar por aquele livro e sair mais burro. É impossível. Bom, aquele livro, aquela epístola. Mas enfim, é um livro nesse sentido. Mas a partir disso, no mais, todos os outros livros, os outros temas, inclusive o Carlos Moore, certamente, com suas obsessões, certo, estão incluídos dentro desse roteiro do qual essa obra foi construída. Essas duas, mas essa aqui muito particularmente, de uma maneira muito consciente. E de consciente porque era muito consciente ao fazer este livro aqui, e muito menos consciente ao fazer este aqui. Na medida em que se é consciente de alguma coisa desse porte, você, o maluco pode ter umas ideias de que é doido, mas enfim, uma certa ideia. Agora, ele não pode se recordar das coisas que fez quando era doido e quando não era doido, por exemplo. Isso, há uma graduação dessa coisa. Então aqui, quando eu estava assim entregue ao ato de ser perfeitamente insano, né, ao escrever esse livro, eu estava ao mesmo tempo fazendo que se estava fazendo na minha cabeça, isso daí, que se vinha fazendo. Portanto, é de certo modo mais, como é que é, mais subconsciente. Não é inconsciente, mas é subconsciente. Seria possível escrever só um deles, ou seria possível que esse aqui não fosse escrito? Não, porque na verdade o livro que eu sempre quis escrever foi este aqui, o último. O livro que eu acabei tendo que escrever, quisesse ou não, foi este aqui, foi muito como ideia. Porque isso era um problema, isso não era uma coisa, isso não era um projeto, não era um modo eu vou me ocupar de fazer isso, vou fazer aquilo, não, vou jogar golfe, vou pescar, etc. Isso é um ato volitivo. Agora, certas coisas você tem que fazer, porque você não acaba de entender o que é, né, o que está fazendo, se você não fizer aquilo. Bom, de maneira que então esse livro será um livro texto que vai nos levar assim. E espero que ao terminarmos de ler, né, tenhamos começado a nos entranhar nesse hábito de ler poesia, né, de ler poesia, a qual já me referi mais uma vez como sendo a linguagem fundamental, a linguagem essencial, a linguagem de todos os tempos, a linguagem você pode imaginar, por exemplo, os salmos não sendo escritos em verso, enfim, como seria possível? Quer dizer, a aparição da prosa enquanto tal, ou seja, o pensamento analítico, vem muitíssimo mais tarde. E ele só aparece, na verdade, alguém querendo entrar. Isso aparece, na verdade, se tornando já predominante
a partir do século XVIII, para cá. Até então, enfim, Goethe não escreveu prosa, escreveu muito boa prosa, inclusive, mas, na verdade, o Fausto ele não conceberia ter escrito senão o inverso. E assim a Divina Comédia, e assim os Lusíadas, etc. Ninguém vai. Não, isso não é uma crônica, ainda que se fizesse uma crônica, seria feito inverso, porque se a linguagem fundamental vai ser tentada, ela vai ser tentada ao seu máximo grau. E o seu máximo grau ela sempre foi, sempre seria a linguagem de poesia. O nosso mundo afastou-se muitíssimo, eu não sei quantas vezes eu vou repetir isso, mas não tem importância nenhuma, porque não pode ser dito bastante. Obrigado. O mundo não se terá afastado cada vez mais da realidade, na medida em que for substituído essa linguagem essencial, que é a linguagem já de Platão, com que Platão pensou o mundo e se maravilhou diante do mundo, e o grande momento em que os gregos nos concebem ideias de Deus e de um Deus consciente daquilo que está fazendo e com uma relação particular com cada ser humano, nada disso teria sido possível e se fosse plenamente basado em linguagem de crônica, em linguagem não poderia nunca repetir isso o suficiente. O nosso mundo se afastará cada vez mais da realidade, quanto mais ele quiser precisar as coisas, né? Quantificar as coisas, em vez de ouvir essa voz profunda, né? Que será sempre uma viagem entre o enigma e o mistério, que é aquilo que define o homem. A criatura é essa travessia da viagem ao mistério, do enigma ao mistério. Quer dizer, você sai daqui, gira e aterriza no mesmo lugar, porque você está tão pouco instruído sobre aquilo no final daquilo. Mas você terá feito a sua viagem, e terá visto não como um segundo lugar, mas que essa espiral é uma espiral ascendente, que parece passar sempre no mesmo lugar, mas ela vai subindo, vai te levando cada vez mais à compreensão das coisas. E a compreensão das coisas só pode ser a compreensão de Deus. Porque se não for, então é uma inauguração de supermercado, como eu estava dizendo outro dia. Simplesmente é uma... que é, então, se esse enigma do ser não me interessa então quantificá-lo apenas, então nesse caso, meu amigo, a quantificação do mundo me obriga a me tornar cada vez mais coisa e menos gente. Agora, se a vida é metafísica, e isso é uma hipótese, não é uma hipótese limitativa, a vida é metafísica ou não é nada. Esse alto nível a que a criatura é chamada, porque ela é chamada, curiosamente, quando é criada, ela é chamada a isto. A viver dentro desta realidade metafísica, este processo, na qual ela será copartícipe, mas na qual ele não saberá até o final, como dizia São Paulo, né? Até ver em face, verá no máximo no espelho as imagens distorcidas que lhe dão a impressão. Em todo caso, tudo isso supõe que a vida seja metafísica, porque se não é metafísica, não há mera quantificação de coisas, um amontoamento, empilhamento de coisas. E isso, evidentemente, não tem sentido. É claro que o mundo moderno cada vez mais se parece com isso, ou quer se parecer com isso. E
e sucedem-se as ideias, sucedem-se as cosmogonias e as cosmologias, que querem nos mostrar, simplesmente que na verdade é isso mesmo, uma ampliação de dados, é isso que é o ser humano. O ser humano não é outra coisa, muito menos que um animal, nesse caso, mas enfim, quando muito seria um animal. É verdade que o mundo moderno se obstina em fazer isso, mas por quanto tempo? E com que grau de sucesso? Muito pouco, eu diria. Pode-se dizer que hoje foi um dia de grande sucesso para mim, porque eu não podia falar, me mover, já que a medicina fez isso, fez aquilo outro, já estou eu aqui a dizer tudo isso para vocês. Bom, então seria impossível isso sem o tal progresso da medicina. Mas progresso por progresso, na verdade, o Fiat é um progresso só. Quer dizer, isso não, ficamos muito agradecidos, mas isso também é dom de Deus. Se isso existe, se realmente é um progresso, se realmente é uma vantagem para o ser humano, então também é um dom de Deus. Porque não há nada, absolutamente nada, que não seja um dom de Deus nesse contexto. Ninguém tem a Catarina, não? Não. Quem? Não trouxe a Catarina, não? Quem? A Nora de Catarina. Não tem. Não estava me vindo na hora que a gente não deu essa vida da sua vida particular, viu? Isso foi confiscado outro dia e eu não tenho acesso a isso no momento. Mas em todo caso eu queria dar um exemplo muito exatamente isso, tudo que não é Deus. E aí é o grande poeta Yeats quem o diz, também ninguém tem os deuses de hoje aqui, não é? Os deuses de hoje também não. Eu tenho a biblioteca. Vou ver se tem. Eu acho que não tem, não. Eu só tenho as coisas novas. Vou perguntar. A Catarina, eu acho que perguntar. Não, porque as coisas que ocorrem aqui, bom, em todo caso, se Deus parasse, o que eu ia lhe mostrar, por simplesmente esse poema na qual é dito que se Deus parasse de respirar, supondo que Deus fosse um organismo respirando, sustentando o mundo pela sua respiração, no momento que ele parasse de respirar, tudo isso viraria cinza, nada teria tido nenhuma realidade. Portanto, é inútil imaginar a hipótese de que possa haver, por qualquer tipo de codificação, qualquer entendimento que não nos leve mais uma vez diretamente à noção de que a vida é metafísica. E às vezes você tem noções espantosas disso, momentos assim, sem dúvida nenhuma, que eu chamo de epifanias, mas não sou eu que chamo de epifania, eu simplesmente uso o termo que essa súbita aparição do ser na sua plenitude. Você às vezes, uma vez andando por recentemente inclusive, andando por uma das ruas mais prosaicas de São Paulo, a tal Carlos de Almeida, não é? Sai subindo aquela Carlos de Almeida, mas que rua mais feia, que coisa mais horrorosa isso aqui. Está tudo tão feio aqui, não é? Quanta feiura para os qualquer lado. Pois é, mas aí de repente você para assim. Eu me lembro distintamente, olha que eu não sou paulista e não devia conhecer a Carlos de Almeida muito a contragosto, recentemente, mas você para ali e diz, não, mas é claro que é muito feio, mas belo mesmo é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente vai ver. O que eu estou vendo aqui, vocês quem é muito feio, belo me parece, né?
que é mal feio, bonito e parece. É porque nesses momentos de epifania você percebe alguma coisa dessa realidade que transcende tudo mais e que é a metafísica, que mostra que a vida é metafísica. Então, por que importa se você está na Cardoso de Almeida, que pode ser uma rua familiar para você, ou totalmente familiar para mim, mas uma rua de comércio, ou seja o que for, aquilo tem tão profundamente a ver com você naquele momento, e este você o que é? Este você é aquele enigma, aquele mistério que justifica que você repentinamente se espante, que justifica, explica, não explica nem justifica, indica, obriga você a se espantar profundamente de estar emocionado com o que, meu Deus do céu? Porque acaba de passar um ônibus aqui entre duas árvores, enfim, uma das turmas tão empoeirada, coitadinha, que estava doida de vir para cá. Quer dizer, essa dimensão metafísica da vida transfigura tudo. É isso, essa capacidade de transfiguração absoluta que significa que quando se Deus parasse de respirar, nada, tudo seria poeira. É porque tudo é poeira mesmo. Quando ele respira, quando ele sustenta tudo isto, então nada é poeira. Ele tudo é aquele brilho, aquele ocasional miroitement, em que você percebe, às vezes não percebe, etc. Mas lá está, aquele momento de epifania, o epifânico, sendo isso. Então, eu estarei realmente, vou lhe mostrar depois, daqui a pouquinho, como foi que eu planejei fazer esse livro aqui, como resposta a esse enigma, essa coisa, nem sequer resposta, como formulação desse enigma, da maneira de viver esse enigma. Já que é nada, né? O grande problema do Brasil é esse. A gente procura as coisas e não tem. Né? Eu sei que eu podia ter trazido o meu, mas eu também não tenho nada aqui. Agora, bom, é melhor termos, porque esses livros todos precisam existir. É verdade que eles estão proibidos de existir, porque senão eu não posso dar esse exemplo. Mas olha aqui, esse momento estranhíssimo em que você percebe veja se você me acha que aquele poema que diz da primeira parte do anjo em que... Você lembra do começo? Mas bom, se eu me lembro a primeira palavra, me lembro do resto. Esse sentimento de que a coisa é realmente misteriosíssima e maravilhosa. É um maravilhoso no que ele tem de mais awesome. Né? Ele se espanta, awesome, no inglês. A palavra o em inglês, que significa ao mesmo tempo espanto e terror. Né? Essa coisa fora de dentro, isso, filha. Fala com as pessoas que dirão ser melhor do que você escrever. Supostamente, aqui se alguém tivesse consigo, a página 63, que o dado é 1,66, em que uma pessoa percebe, aqui para além disso, percebe como se visse pela primeira vez aquela rua, aquele ônibus, por causa de Almeida, ou um ser. O que está percebendo, na verdade, é o ser que brilha de uma maneira
particular, naquele momento. Rosto nenhum, no entanto, valia o que ao meu lado retinha do relâmpago a energia vital. Corpo nenhum movia a noite em seu passado como aquele o fazia. O sobrenatural, a miúde, mistura-se com uma violência tal à luz da criatura que, apesar do cuidado, do temor com que a mente codifica o real, o corpo, às vezes, surge como arcangelizado. Até aquele dia eu nunca o havia visto tal como via. Era evidente que outro ser, maior que ele, o possuía. O entardecer podia dissolver-se sem que aquele imprevisto, aquele intenso arcanjo se apagasse. Ao contrário, toda a luz vinha dele, era extraordinário. E aí, a brincadeira, que nunca está longe, da meu modo de escrever e pensar. Ora direi ouvir estrelas, diz o Pilato, né? Eu preciso amar para entendê-los, etc. Pois só quem ama é que é capaz, que possui ouvidos, capaz de ouvir e de entender estrelas. Bom, então eu já fazendo uma paráfrase disso, umas vezes eu digo o seguinte: ora direis anjos de luz. Mas leitor, se nunca te encontraste, não com um ser abstrato, mas com algum corpo aceso, como os olhos do gato, que sabes do fenômeno de que é que falo? O amor para ti alguma vez foi susto? Entre o terror e o maravilhamento, algum dia o retrato da perfeição te olhou? Vá lá. Vamos supor que ainda o mesmo corpo, tátil ainda ao tato, há nele um súbito perfume inesperado e é inútil, é impossível não perceber que alguém já mal cabe num corpo. Eu o conhecia bem e nunca havia antes sentido que ao meu lado pairava aquele aroma de um mundo ignorado. Certas coisas chegam de muito além. Eu diria que aqui chega tudo de muito além. Nada tem a menor realidade. E esse além de que chega tudo é justamente esse Deus que nos respira. Eu estou usando uma metáfora perfeitamente arbitrária. Deus respira e o mundo existe. Parou de respirar, isso se dissolve. Esses problemas estão na Catarina. Na Jorge Catarina chama-se o amador de serpentes. Se Deus não sonhasse, não respirasse essa criatura, isso não teria realidade nenhuma. Bem, então, dentro desse contexto, diante desse fato, confrontado com essa constante surpresa, com essa epifania que se espera a qualquer canto, a qualquer momento, você vai se refugiar de mil maneiras, até porque o terror é terror mesmo. Awesome is awesome, really. It's truly awesome. Ele que dizia que cada anjo, todo anjo é terrível. Se eu gritasse entre as anjos dos anjos, me ouviria. Todo anjo é terrível, diz o Henrique. Pois é, na primeira religião de Duíno. Agora, o homem, confrontado com esse constante dom, porque isso é um dom, que é ao mesmo tempo um desafio, a criatura pode conceber mil maneiras de ver o mundo, a vida, e de programá-la, inclusive, e do que faz bem, né? Até que não está nada errado ter um projeto por dia e para a hora, etc. Enfim, não se poder esperar, por exemplo, etc. Bom, mas será sempre, constantemente, em função desta qualidade metafísica da vida,
que faz com que tudo lhe seja surpreendente. Ainda que ela não perceba. Ainda quando não perceba. A vida é tediosa, a vida é cinzenta, é sem graça, até que ela se ilumina, nesses momentos em que ela se ilumina. As grandes iluminações da vida podem ser grandes e podem durar assim minutos, segundos, não importa. Isso são como brechas que fazem com que você veja para além daquela superfície, daquela casca, né? a real reverberação que constitui o ser. E, portanto, a vida é metafísica. E você tem que fazer um esforço para manter, na medida do que você tem que fazer, você deve ser um idiota de não fazer esse esforço de tentar perceber isso constantemente.